No vídeo de hoje você vai aprender como dimensionar e executar um bom contrapiso da maneira correta. Se você nunca ouviu falar o que é contrapiso, não se assuste, porque a maioria das pessoas também nunca ouviu falar. Até mesmo na própria faculdade de engenharia civil não se aborda esse assunto com muita veemência. Na construção civil a gente aprende, nós engenheiros aprendemos no estágio de engenharia na obra, como executar um bom contrapiso e o que poderia dar de errado caso fosse mal feito. Mas o que é contrapiso? Para que ele serve? Qual que é a sua real finalidade? Basicamente, o contrapiso é uma camada regularizadora da superfície, ou seja, ela é feita de areia, cimento e água, gira em torno de 3 a 5 centímetros de espessura e é o substrato que vai receber o seu revestimento. Que revestimento é esse? Pode ser um piso cerâmico, um piso de revestimento porcelanato, pode ser um piso de madeira, enfim. Ela regulariza, nivela e, se possível, também, no caso de uma varanda ou de um box, por exemplo, é ela que dá o caimento também do seu piso. Então você tem a laje, aí você tem um contrapiso, aí você vem com a argamassa de assentamento do seu revestimento e, por fim, o seu revestimento. Leve isso em consideração, isso é fundamental para você saber a quantidade de material necessária para você fazer o seu contrapiso e também para saber a altura final que o seu piso vai ficar. Tendo dito isso, algumas terminologias interessantes que nós, da construção civil, já estamos acostumados. Sempre que nós falamos em cota zero, cota osso, laje zero ou laje osso, nós estamos nos referindo à laje inicial, ou seja, a cota inicial de referência. Como, por exemplo, agora, que eu estou pisando nessa laje. Aqui não tem contrapiso, então estamos na cota zero do nosso apartamento. Na época da concretagem do apartamento, lá na construtora mesmo, por mais que a gente tenha um avanço de tecnologia e tudo mais, essa laje você não pode garantir que ela está 100% nivelada, que ela está sem nenhuma irregularidade. Se você fosse assentar o seu porcelanato 90 por 90, caríssimo que você comprou, possivelmente ele ficaria totalmente desnivelado. Fazendo contrapiso você não tem esse problema. No que diz respeito a dimensionamento de material e de mão de obra, na verdade são dois passos. E o primeiro passo ele é bem simples, na verdade, é você calcular a área de aplicação do seu contrapiso. Com uma trena você mede a largura, mede o comprimento, com uma multiplicação simples você tem a área de aplicação do seu contrapiso. Aqui no nosso caso a gente tem uma área de exatamente 30 metros quadrados, o que facilita na conta também. E o segundo passo é você saber, descobrir, na verdade, a altura final que o seu contrapiso vai ter, ou seja, a espessura. Como é que você faz isso? Você vai precisar de um laser e de um tripé, obviamente, e você vai precisar saber a altura, a espessura do seu revestimento que vai acima desse contrapiso, para que você possa fazer o caminho inverso da conta e descobrir quanto é que vai sobrar de contrapiso no final. No nosso caso aqui é simples, porque o nosso piso ele vai acabar exatamente aqui embaixo desse perfil do caixilho que vai para a varanda, né? E a gente já sabe que esse revestimento que vai acima do nosso contrapiso é um piso de madeira. A gente pegou a informação com o próprio pessoal que vai fazer o piso de madeira e ele vai ter 1,7 centímetros de espessura, piso mais a cola. Ou seja, a gente sabe que se daqui para baixo vai ter 1,7 centímetros de piso mais cola, tudo que sobrar de piso mais cola para baixo é contrapiso. Bom, aí na verdade tem um truque, agora tem um macete que vai resolver a questão desse contrapiso. É o mais importante é o que eu vou falar agora. Quem me garante que essa laje que eu estou pisando aqui, ela está 100% nivelada? Quem me garante que não tem um caimento para lá? Ou que não tem um caimento para cá? Eu preciso considerar isso, senão eu vou comprar material de menos ou vou comprar material de mais. Como é que eu faço isso? Eu vou identificar qual que é o ponto crítico da minha laje. O ponto crítico da sua laje é o ponto mais profundo, aquele que vai demandar mais massa, mais quantidade de material. E todo o meu cálculo vai ser feito em cima dessa espessura do ponto crítico, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou soltar um laser lá no fundo, esse laser eu vou rodar todo o apartamento na cota 1 metro do contrapiso acabado, que é o que a gente acabou de mostrar para vocês, o Eduardo fazendo aqui para vocês a talisca inicial de referência do nosso piso. Tudo na construção civil é referência. Se você não tiver referência, você vai se perder na obra. Identifiquei qual é o ponto crítico da minha laje, no nosso caso é exatamente aqui que é onde eu estou pisando, que se eu soltar a trena aqui eu consigo identificar com o laser parado e nivelado, que aqui eu tenho exatamente 4 centímetros de espessura de contrapiso. Então vou fazer o cálculo de 30 metros de contrapiso com 4 centímetros de espessura. Bom, gente, agora que o apartamento já está todo referenciado, a gente já soltou bandeirinha de cota para tudo quanto é lado aqui, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Como eu falei, 30 metros quadrados, 4 centímetros de espessura. Qual que é a conta que você tem que fazer? O traço indicado para você fazer um contrapiso de área interna residencial é 1:4. Ou seja, a cada uma parte de cimento vai 4 partes de areia.
Para fazer 1 metro quadrado de contrapiso a 4 centímetros, por experiência de obra, a gente já sabe que vai 15 quilos aproximadamente de cimento e 60 quilos de areia. Só que no depósito de material de construção, o saco de cimento tem 50 quilos e o saco de areia tem 20 quilos. Fazendo uma conta rápida de multiplicação, vezes 30 metros, a gente sabe que aqui a gente vai usar aproximadamente 450 quilos de cimento e 1.800 quilos de areia. Ou seja, 9 sacos de cimento e 90 sacos de areia. Falando em questão de valor, quanto custa? Aproximadamente R$ 25,00 o preço do cimento, quando você consegue encontrar com um preço bom. E o saco de 20 kg de areia você consegue comprar por até R$ 3,25, por aí. Então, basicamente, você vai gastar em torno de R$ 520,00 só para fazer 30 metros de contrapiso a 4 centímetros de espessura só em areia e cimento. Gente, o que é isso que a gente fez aqui? Você está vendo que a gente fez um pedaço de contrapiso e a gente deixou todo ele recortado, como se fosse dentado? Por que a gente fez isso? A gente começou a fazer esse contrapiso ontem, à tarde. A gente sabia que não ia dar tempo de fazer toda essa área de um dia para o outro. A gente sabia que se a gente começasse de manhã, a gente conseguiria, mas o material chegou um pouco mais tarde, a gente só conseguiu fazer metade. Quando acontece isso na sua obra, peça para o seu pedreiro fazer isso que a gente fez. Para você facilitar a emenda de um dia para o outro, você precisa deixar dentado. Caso contrário, a ligação não vai ficar muito boa, entendeu? E ele pode soltar, fazer uma trinca de fora a fora. Por isso que a gente faz assim. Bom, explicando agora com detalhes o procedimento executivo de execução de um contrapiso perfeito. Como é que a gente faz? A primeira coisa, a dica principal, antes de começar o seu serviço, garanta que a sua base, ou seja, a sua laje, ela está 100% limpa. Não tem nenhuma impureza, não tem nenhum pedacinho de laje para fora. Se for o caso, venha com uma martelinho, que nem a gente está mostrando o Eduardo fazer agora, para tirar todas essas impurezas, varre a laje muito bem varrida, para realmente garantir que essa massa de contrapiso vai assentar e vai realmente ter uma aderência, beleza? Segundo passo, umedecer a base. Você precisa jogar um pouco de água nessa base, não é para saturar a laje, a gente não quer que essa laje fique encharcada. Mas por que a gente faz isso? A massa é feita de água, areia e cimento, certo? Se a gente não umedecer essa base, a própria laje de concreto armado, ela vai puxar essa água da composição da sua massa. E a sua massa, que tinha uma composição feita, vai acabar perdendo umidade. E ela vai ficar seca. E se ela ficar seca, ela retrai, e ela causa fissura. Então é importante você umedecer bem essa base. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai polvilhar um pouquinho de cimento puro mesmo, em cima dessa laje já umedecida. Isso vai criar uma nata de cimento em cima da superfície que vai receber o contrapiso. Por que a gente faz isso? Porque também melhora a aderência do contrapiso, da massa do contrapiso na base. Nesse caso, a gente usou um pouquinho de bianco. Para você diluir o bianco, o ideal é você pegar a cada 1 litro de bianco, 20 litros de água, beleza? Depois, quarto passo e também talvez um dos mais fundamentais que você precisa ter realmente atenção e conferir no local para ver que está tudo certo. É você criar o que a gente chama de talisca. É isso que o Eduardo está fazendo aqui agora. Essas taliscas, elas são a referência, ou seja, a gente vai pegar um pouquinho de massa e nos cantos, de acordo com aquela cota que a gente criou, a gente vai criar o que é o ponto final do nosso contrapiso, já dando o desconto do revestimento que vai vir depois, beleza? Talisca pronta, o que você cria agora? Você faz uma mestra. A mestra é essa faixa que o Eduardo está postando para vocês, que ela vai servir de referência para você fazer o sarrafeamento do contrapiso com a régua de alumínio, beleza? Feita a mestra, é importante dizer que a mestra ideal é que ela fique no máximo 1,80 m, 1,50 m de uma para outra. Por quê? Porque a sua régua tem aproximadamente 2 metros. Então ela tem que ser basicamente a medida da régua, para que você possa vir através da mestra sarrafeando esse contrapiso, beleza? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai jogar a massa, certo? Distribuir a massa na base e vir com um soquete e socar essa massa. Você precisa compactar essa massa para que ela tire todo o ar que está incorporado nela e ela possa realmente criar uma coisa única, um bloco realmente muito resistente. Fechou? Depois disso, sarrafeamento propriamente dito, que é o que o Eduardo está mostrando para vocês agora, com a régua, em movimento de vai e vem, ele vem puxando essa massa até que ela fique 100% nivelada e basicamente é isso. Feito o sarrafeamento, você vai ter que corrigir pontualmente algum ponto que tem talvez alguma imperfeiçãozinha, aí você faz isso com a própria espátula, tá? Corrigindo algum ponto que não ficou muito bom. O ideal é que esse piso, a própria recomendação dele é que você não pise de um dia para o outro, tá? Ele vai ficar curando aqui, secando. Ele atinge a resistência máxima dele com 28 dias depois da execução, tá? Num caso de um revestimento porcelanato, um revestimento cerâmico, você já pode assentar o revestimento diretamente no contrapiso depois de 3 dias, tá? Como o nosso caso aqui, a gente tem um contrapiso que vai receber um piso de madeira, o nosso prazo a gente vai respeitar os 28 dias, porque ele precisa perder praticamente toda a sua umidade, que é um piso de madeira. Então, a recomendação do próprio fabricante do piso de madeira é que a gente deixe secando o máximo de tempo possível. Até por isso a gente fez isso logo no começo da obra, beleza? Bom, gente, é importante dizer 2 erros graves que eu vejo do pessoal fazendo contrapiso.
primeiro erro grave é colocar ou muita areia ou muito cimento. Muito cimento, a massa fica muito pesada, então ela fica difícil de sarrafiar e aí vai ficar com um aspecto um pouco mais rústico, não vai ficar tão legal. E o grande erro também, na verdade, é pouca água. O que acontece? Quando você usa pouca água, o contrapiso ele fica seco e ele tende a ressecar, ele tende a retrair. E quando ele retrai, ele fissura todo. Então, são os dois grandes erros que eu vejo, é usar a proporção errada de água. Como é que você descobre como é que é a proporção certa de água? Você vai acrescentando água na mistura de 1:4 de areia e cimento aos poucos. Quando você perceber que formou uma massa que você consegue apertar pela mão e não vai fugir pelos seus dedos, aí é a quantidade certa de água, beleza? Basicamente é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.